Em algum momento você já deve ter se perguntado por que no mercado financeiro você tem ações que são negociadas em múltiplos, ou seja, indicadores da análise fundamentalista muito elevados, acima da média histórica dos nossos benchmarks, como por exemplo, Ibovespa no Brasil e S&P 500 nos Estados Unidos, e por outro lado, você tem empresas que negociam em múltiplos abaixo desses índices. Por que isso acontece? E quando saber se uma ação que negocia com múltiplo alto ela realmente é cara, se o mercado está errando na precificação dela, ou se mesmo com múltiplo alto, a ação na verdade é barata. É sobre tudo isso que nós falaremos nesse vídeo, em que eu vou tratar do indicador do Peter Lynch, o PEG Ratio, ou PEG Ratio, como preferir. Mas antes de prosseguir, eu quero convidar você a entrar na lista de espera, que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, da segunda turma do nosso treinamento FMI, o Formação Mirai Investing, que vai abrir as suas matrículas novamente na segunda-feira, dia 26 de fevereiro. E somente quem estiver nesse grupo irá receber um cupom de desconto por tempo limitado. Dado o recado, vamos ao vídeo. Como falamos inicialmente, é um tanto quanto curioso o porquê de uma empresa como Nvidia negociar a um múltiplo, indicador preço sob lucro, de 255, ou VEG, que já é uma empresa grande aqui no Brasil, não é uma small cap, e negocia um múltiplo de 26 vezes lucro, enquanto que você tem empresas como o Banco do Brasil que negociam a 5 vezes, CEMIG 6 vezes, Banco ABC, que é um banco privado, aí você não teria justificativa de CEMIG e Banco do Brasil serem estatais, negocia 7 vezes. E ainda você tem aquelas empresas que estão no meio do caminho, como BTG Pactual, que negocia quase 15 vezes lucro. E aqui você precisa saber que a média histórica do Ibovespa é de negociar ao índice preço-lucro de 11 vezes, enquanto que o S&P 500, 20 vezes. Sendo assim, Nvidia está negociando muito acima do seu benchmark, que é o S&P 500, e VEG e BTG Pactual também estão negociando acima do benchmark. E como saber se isso é uma irracionalidade do mercado ou se faz sentido? Como saber se VEG ou BTG Pactual são ações caras? E a resposta é positiva. É claro que o valuation não se restringe ou se resume ao indicador, mas o Peter Lynch ele acabou desenvolvendo um indicador que vai te ajudar na solução desse problema. E esse indicador ele acabou trazendo para nós no seu livro, O Jeito Peter Lynch de Investir, que é um livro excelente para quem está começando ou quem já é de nível intermediário nos investimentos. O Peter Lynch, para quem não conhece, é um dos maiores gestores de Wall Street. Ele obteve um retorno analisado composto de 29% ao ano em dólares entre os anos de 1977 e 1990. Então ele é muito respeitado, tem lições valiosas e vale a pena a leitura. Se você tiver interesse, eu deixo o link aqui na descrição. Sendo que foi nesse livro que o Peter Lynch criou o indicador PEG Ratio ou PEG Ratio, que na prática é um melhoramento, é um aperfeiçoamento do clássico indicador preço-lucro, que acaba guiando o mercado financeiro no geral. Antes de mais nada, talvez você ainda não entenda o que significa o indicador preço-lucro. Esse indicador talvez seja o indicador mais importante de valuation do mercado financeiro, para quem segue pela análise de múltiplos, porque nós sabemos que há outros métodos de valuation, principalmente o de fluxo de caixa descontado, em que você projeta fluxos de caixa, projeta basicamente de uma maneira bem grosseira, não vou entrar em detalhes agora, o EBITDA da empresa no futuro, traz tudo isso a valor presente por meio de uma taxa de desconto. Soma tudo e chega no valor da empresa. Olha, aqui eu resumi bastante. Por outro lado, você tem análise de múltiplos, em que você compara múltiplos de empresas, verifica se esse múltiplo está muito alto e se a ação estaria negociando com desconto. E aí, por que nós temos um índice de referência, um benchmark, como é o Ibovespa? Para verificar se essa empresa ela é mais barata do que a média do Ibovespa, ou do indicador atual do Ibovespa, que hoje está em 7 a 8 vezes lucro. Pois bem, e qual é a leitura do indicador preço-lucro? Que, já deixo claro aqui para vocês, funciona muito mais em empresas que não possuem dívida ou que possuem uma dívida muito baixa. O que seria uma dívida muito baixa, Luan? Eu considero uma dívida muito baixa quando a relação, e esse é um indicador de alavancagem financeira, de endividamento, a relação dívida líquida
sobre EBITDA, que você sequer tem aqui para Banco do Brasil, mas em outras empresas você terá, porque um banco não pode ter dívida na prática. Mas eu vou pegar aqui o caso de WEG, em que você tem esse indicador. Dívida líquida sobre EBITDA não pode ultrapassar o resultado 1. Aqui é menos 0,60. Por que é menos? Porque a empresa tem um EBITDA maior do que sua dívida líquida. E aí o indicador dá negativo. Esse é um tipo de empresa, assim como os bancos e seguradoras, em que o indicador preço-lucro funciona muito bem para verificar se a empresa está barata ou se ela está cara. Mas é só um indicador. Isoladamente, ele não pode determinar uma decisão de investimento. Veja, a palavra já te diz tudo. É um indicador. Indicador não é prova cabal. Indicador é um elemento que você tem que juntar com outros. Você precisa fazer uma leitura em conjunto para chegar à sua decisão. Pois bem, o indicador preço sobre lucro, ele simplesmente pega o preço, que é a cotação, e divide pelo L. O que é o L? Na verdade, o mais técnico seria dizer LPA, porque aqui a gente está pegando o lucro por ação. E esse lucro por ação é justamente o lucro líquido da empresa, reportado nos últimos 12 meses, dividido pelo número de ações da empresa. Aí você chega no LPA. Mas na prática é você pegar o valor de mercado da empresa e dividir pelo seu lucro líquido do passado. E aí entra a ideia de você ter um PL projetado, indicador preço-lucro projetado, em que você vai projetar o lucro líquido para o próximo ano ou para o ano corrente. O PL clássico é aquele que a gente olha para o passado. Então ele é uma fotografia. Quando a gente olha para 5 vezes lucro de Banco do Brasil, é que o banco esteve barato. Será que ele vai continuar barato conforme o lucro que o banco vai reportar no ano de 2024? Aí é outra avaliação. E ele sinaliza o seguinte: ele sinaliza o número de anos que demoraria, hipoteticamente, porque isso aqui é puramente hipotético, para o dinheiro que o investidor colocou na empresa voltar para ele, ocorrer o chamado payback. Então, é o tempo do payback que diz esse indicador. Ele está dizendo em Banco do Brasil que ao comprar as ações de Banco do Brasil hoje, considerando o seu lucro por ação dos últimos 12 meses, demoraria em média 5 anos para todo esse dinheiro que você colocou, por exemplo, 100 mil reais, voltar para você. Mas veja que é apenas algo hipotético, porque aqui estamos considerando lucro líquido e não necessariamente o lucro líquido integralmente vai voltar para o acionista, porque aqui é uma presunção de que todo esse lucro está voltando para o acionista ou na forma de dividendos ou na forma de crescimento do patrimônio líquido, que é o dinheiro dos acionistas na companhia. Só que, como eu disse, não necessariamente isso vai acontecer, o patrimônio líquido pode acabar se deteriorando, a empresa não vai pagar 100% de dividendo, o Banco do Brasil não paga nem 50%, mas é uma maneira que o mercado encontrou para verificar se uma empresa está cara ou se ela está barata. Aqui significa que demoraria 5 anos para o dinheiro voltar para o acionista. A ação estaria barata ou cara? E no caso do Banco do Brasil, é um indicador de que ela estaria barata, porque comparando-se com seus pares setoriais, que são os bancos, você iria chegar à conclusão de que 5 vezes ou múltiplo 5 é inferior ao dos pares. Sempre uma análise comparativa. Esses pares vão negociar 7, 8, 10 vezes lucro, como é o caso do Banco Itaú. Só que perceba que esse indicador é falho porque ele foi criado para as empresas da velha economia. Aquelas empresas em que você não pagava vários anos de crescimento da empresa. Empresas de crescimento mais lento, como o caso do Banco do Brasil, é um banco já robusto, não vai crescer de forma muito acelerada, nem há necessidade disso. Ou uma empresa do setor elétrico, como é o caso de CEMIG, ou outra empresa do setor bancário, como é o caso do Banco ABC, que tem uma estratégia de crescimento mais moderado. Portanto, esse indicador funciona muito bem com bancos, seguradoras e empresas que não têm dívida ou baixa dívida, e empresas da velha economia, ou seja, empresas e setores mais tradicionais, os setores mais perenes, como diria o Barsi. E aí ele vai funcionar muito bem. Mas empresas com múltiplos mais elevados, empresas de forte crescimento, como é o caso do BTG, da VEG também, ou de small caps, como é o caso da BR Partners ou da Vulcabras, o PL isoladamente não vai dizer nada. Sendo que, como eu disse, o PL sequer funciona em empresas com dívida, porque em empresas com dívida, o melhor seria você olhar para o indicador EV sobre EBIT ou EV sobre EBITDA. Não vou tratar dele nesse vídeo, posso tratar em outro vídeo se você quiser, já vai deixando aqui nos comentários. Sendo assim, depois de toda essa enrolação necessária para muitos, então eu peço paciência para você que já conhece o indicador, porque há muitas pessoas que não conhecem ainda. Muito bem.
Então, qual foi a solução encontrada pelo Peter Lynch para superar essa limitação do preço-lucro? Ele criou um indicador próprio para analisar essas empresas com múltiplos mais altos, que é o PEG Ratio. O que seria o PEG Ratio? PEG Ratio. O PEG é uma sigla, é o P de Price, E de Earnings e o G de Growth. Price, Earnings to Growth. O que significa? É o indicador preço-lucro no crescimento. Então, eu estou considerando o crescimento do lucro da empresa para avaliar adequadamente o múltiplo preço-lucro. E ratio é razão ou índice. Então, o índice PEG. E veja só qual a leitura dele. Vamos exemplificar aqui com VEG, que é uma ação que muitos consideram cara. Tem um indicador de 26 vezes. É um indicador alto. Mas o Peter Lynch propõe, faça a leitura desse indicador em conjunto com a taxa de crescimento do lucro da empresa. E nós temos um indicador nesse sentido, que é o CAGR, ou CAGR. Não é o CAGR das receitas, que está analisando o crescimento anual composto das receitas da empresa, do faturamento. Não, é do lucro líquido, porque nós estamos olhando para o indicador PL. PL, lucro. Então, crescimento do lucro. Sempre estabeleça essa relação. Se eu fosse olhar para o crescimento das receitas, eu teria que olhar para algum indicador da análise fundamentalista que considera a receita como uma variável do seu índice, como, por exemplo, o preço sobre receita, ou PSR. Não é o caso. E aí nós podemos perceber aqui de plano que o CAGR, ou CAGR de lucros da WEG nos últimos 5 anos, foi de 29%. E se você comparar os anos de 2022 e 2023, você também consegue verificar o CAGR. Basta você vir aqui nos resultados da WEG. Aqui no Investidor 10 você tem aqui o detalhamento da DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, onde você tem a última linha do DRE, que é o lucro líquido, e o lucro líquido da WEG em 2023 foi de 5,8 bilhões. Em 2022, 4,2 bilhões. Sendo assim, numa planilha com esses dados, como você pode calcular o CAGR da WEG entre um ano e outro? Você vai colocar o sinal de igual para abrir uma fórmula, vai pegar o dado final, que é o lucro reportado em 2023, dividir pelo dado anterior, menos 1. Assim você chega em 37%. Então, a WEG cresceu 37% de seu lucro entre os anos de 2022 e 2023. Então, veja que esse CAGR de 29%, ele está considerando os últimos 5 anos. Quando você pega o último ano, você teve um crescimento de mais de 30%. Então, vamos considerar aqui que WEG vem crescendo a uma taxa de 30% ao ano nesses últimos anos. E tem um indicador preço-lucro de 26. Então, como nós calcularíamos o PEG Ratio? Para avaliar se WEG está cara efetivamente ou se ela está barata, considerando o crescimento do seu lucro ao longo do tempo. Então, seria o PEG Ratio. Qual o PL da WEG? O passado é 26. O projetado não iremos tratar aqui, mas você poderia projetar o PL da WEG, o que é sempre muito difícil, mas você pode se aventurar nessa tarefa. Vamos considerar o passado, 26. E o CAGR, 30. Nós vimos que é 30%. Qual o resultado dessa conta? Muito simples. O PEG Ratio, basicamente é você pegar o indicador preço-lucro como numerador e dividir pela taxa de crescimento anual dos lucros da empresa, que é o CAGR de lucros. Então você teria algo muito simples, que seria a divisão do PL pelo CAGR. E aí você chegaria ao número de 0,86. Como você iria fazer a leitura desse número? Segundo Peter Lynch, sempre que o resultado dessa razão do PEG Ratio for abaixo de 1, significa que a empresa está com desconto. Por quê? Porque ela está crescendo a uma taxa, isso eu estou falando do lucro, que supera o indicador preço sobre lucro. Então é assim que o mercado avalia empresas de crescimento. Se o crescimento é maior do que o múltiplo de negociação, a empresa está com desconto. Mais um alerta aqui, porque o Peter Lynch, ele não buscava simplesmente uma empresa com desconto em relação ao seu PL, porque veja, no mercado financeiro, principalmente para quem segue o Value Investing, busca-se comprar a empresa abaixo do seu preço justo. E comprar abaixo do preço justo significa você ter uma margem de segurança, um espaço para errar o valuation. É basicamente isso. E qual seria o preço justo aqui de WEG hoje, se você já entendeu a lógica? Seria a identidade entre o CAGR e o PEG Ratio. Ou seja, se o CAGR é de 30, o PL deveria ser de 30. Teríamos então o preço justo atual de WEG. Nesse caso, vale a pena comprar WEG? Não, porque você não tem uma margem de segurança, você não tem espaço para errar.
Além do fato de que quando você compra a empresa exatamente pelo seu preço justo, você não tem um upside no curto prazo ou até no médio. E aí quando que a empresa acaba desabando? Quando esse indicador CAGR, ele desaba, a empresa começa a crescer menos. Aí o múltiplo tem que cair também, e para ele cair, ou o lucro tem que crescer muito, o que não aconteceu porque o CAGR mostrou que não, ou o preço tem que cair. E aí são nessas ocasiões que uma empresa desaba, empresas com múltiplos altos. Então veja, comprar uma empresa de crescimento, o risco é sempre maior porque você precisa estar certo de que ela vai continuar crescendo bastante nos próximos anos. Crescendo pelo menos em uma taxa que justifique o seu múltiplo alto de negociação, como é o caso da VEG. Sendo assim, o Peter Lynch indicaria para você comprar uma ação de crescimento caso ela estivesse negociando com 50% de desconto. Ou seja, se o resultado dessa nossa conta fosse de 0,5. Quando que nós veríamos isso? Se o PL de VEG fosse de 15, chegaríamos então a uma pechincha. E veja que 15 já é um múltiplo acima da média aqui no Brasil. Mesmo assim, VEG estaria muito barata, porque ela cresce 30% ao ano. Qual seria a conclusão óbvia nesse caso? Que a ação está barata. Só que o Peter Lynch ainda propôs outro indicador, que vamos chamar aqui de PEG Ratio modificado, que seria um melhoramento do próprio indicador do Peter Lynch. E qual seria a modificação trazida pelo Peter Lynch? A adição da variável Dividend Yield. Por quê? Porque o Peter Lynch disse que, principalmente para empresas que pagam algum dividendo, para empresas que não pagam dividendo, isso aqui é irrelevante. Mas para empresas que pagam, e a VEG paga algum dividendo, é interessante você somar a taxa de crescimento dos lucros, que é um percentual, com o dividend yield, que é o retorno de dividendo, que também é um percentual. Fazendo isso, você teria algo próximo de um retorno total, e aí você teria um indicador mais próximo da realidade, mais acertado. Então, como funcionaria esse indicador na prática? Usando-se o mesmo exemplo aqui da VEG. E vamos voltar aqui para o indicador verdadeiro de VEG, 26. Veja que basta nós replicarmos aqui esses dados e agora a gente precisa adicionar o dividend yield, que também olha o passado. Você pode calcular o dividend yield projetivo, que seria aqui no caso de VEG 1,91%. Para simplificar, vamos colocar 2%. Sendo assim, como funcionaria esse indicador? Você vai pegar o dividend yield, somar com o CAGR e dividir pelo indicador preço-lucro. Espera aí, Luan, não era o contrário? O PL é o numerador? Não. Nesse caso, você vai transferir o PL para o denominador. Então, você vai fazer uma inversão. Então, como ficaria agora? Ficaria o dividend yield mais o CAGR, que divide, veja que agora esses dois, essa soma será o numerador, pelo PL, que é 26. E aí você chegaria em 1,23. E agora? VEG estaria barata ou cara? Se você adotar a mesma lógica do PEG Ratio, você diria a ação está cara porque o indicador está acima de 1. Acima de 1 significa que a empresa está negociando com ágio em relação à taxa de crescimento anual de seus lucros. Mas não, veja que nós invertemos. Pegamos o PL e transformamos ele em denominador. Agora a leitura é ao contrário. Você só terá uma ação barata de acordo com o PEG Ratio modificado se o indicador estiver acima de 1. Nesse caso, a VEG estaria com 23% de desconto, porque você tem um dividend yield mais CAGR que está superando o PL. Então, basicamente, é uma leitura conjunta de PL, CAGR e também o dividend yield, se você preferir. De tal modo que a ação estaria barata. De todo modo, a ação não seria uma grande pechincha, porque o Peter Lynch procuraria aqui uma ação que estivesse com um indicador de 1,5. Mesma lógica do 0,5 do PEG Ratio, que vamos dizer aqui como clássico. Diante disso, você poderia começar a interpretar outras empresas que têm múltiplos mais altos. Por exemplo, BTG Pactual, que tem um múltiplo acima da média do Ibovespa, em 14 vezes lucro. Vamos olhar para o CAGR. CAGR de lucros, 21%. Só nessa leitura você já percebe. Espera, o CAGR é maior do que o índice preço-lucro, então quer dizer que a ação tem algum desconto. Numa simples calculadora, o que você teria? Um indicador preço-lucro próximo de 15, e eu vou dividir por 21,5, eu chegaria a 0,69. Quase no 0,5 procurado pelo Peter Lynch. Portanto, a ação estaria com desconto. E uma small cap como o BR Partners, que o pessoal está chamando de mini BTG, está com PL de 10,5. Eu vou dividir então pelo CAGR, que no caso da BR Partners você não teria esse número, aí você teria que fazer aquela conta que eu mostrei para vocês, dado final dividido pelo dado inicial
menos 1. Aqui você verificaria que o crescimento seria próximo de 10 a 15%. Então, a ação teria tanto desconto assim. Mas veja que é um indicador do passado. Então, sempre há um exercício de futurologia no sentido de essa empresa, essa small cap, vai superar ainda mais o crescimento dos últimos anos? E isso envolve juízo de valor. Vulcabras tem um PL de 9. O crescimento dos lucros foi bem alto, 30%. Então, seria uma ação, de acordo com esse indicador, que está bem barata, porque você teria 9 dividido por 30, você teria 0,3 abaixo do 0,5 do Peter Lynch. Seria uma ação que o Peter Lynch olharia pelo preço. Aí ele vai olhar também a qualidade, não é só o preço. Aqui estou falando só de um indicador de preço. Veja como a análise não é tão simples assim. E aí você também teria aqui uma ação Value, da velha economia, PL de 6, Kager de 11. Opa, significa que está barata. Banco ABC, PL de 7, Kager de 8, já está se aproximando do preço justo atual. E Banco do Brasil, que falamos agora 5 vezes, crescimento de 11, 12, está barata, bem próxima do 0,5, porque o crescimento é de praticamente o dobro do PL atual. Note que o ideal é você seguir pelo Value Investing, procurando empresas com desconto, ou seja, quando você tem o valor acima do preço. Então, procurar empresas com desconto vai diminuir as suas chances de errar no mercado financeiro. É claro que o principal instrumento para fazer com que você não perca dinheiro no mercado financeiro é a visão de longo prazo e principalmente a diversificação. Mas, afora isso, para você não comprar empresas em que o mercado errou na precificação, o ideal é você buscar essas empresas da velha economia, ao menos a maior parte da sua carteira nesse sentido, e uma outra parte de ações mais caras, porque você acredita muito no projeto empresarial. E aí o indicador do Peter Lynch, o PEG Ratio, pode te ajudar nesse sentido. Mas sempre lembrando que antes vem a análise qualitativa e nós temos nosso treinamento Formação Mirai Invest, um checklist completo para você então chegar no valuation. E lembre-se, esse indicador leva em conta o passado. As casas de análise fazem projeções, então elas nunca vão considerar o múltiplo preço, lucro, EV sobre EBITDA do passado, mas projetado para o ano corrente ou o ano futuro. Até porque essas casas de análise precisam fazer isso para criarem ali os seus modelos de fluxo de caixa descontado. Então veja que é uma série de detalhes, eu aprofundo esses detalhes e outros mais no nosso treinamento. De novo, a lista de espera aqui embaixo, e se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!